E se eu te dissesse que Patrícia Abravanel está fazendo de tudo para destruir a carreira de Carlinhos Maia? Que por trás dos sorrisos e das câmeras existe uma guerra silenciosa que pode acabar com um dos maiores fenômenos da internet brasileira? O que você vai descobrir nos próximos minutos vai te chocar completamente. Patrícia não só tentou impedir Carlinhos de fazer a próxima edição do Rancho da Mainha, como ainda chamou o evento de Rancho Flopado em conversas privadas que vazaram. E o pior de tudo, ela não está sozinha nessa empreitada. Fica até o final, porque o que eu vou revelar sobre os bastidores dessa briga pode mudar completamente sua visão sobre esses dois gigantes da mídia brasileira. Galera do canal Babado Certo! Se vocês querem ficar por dentro de todos os bastidores e tretas que ninguém mais conta, não esqueçam de apertar aquele botão de inscrever-se e ativar o sininho, porque o conteúdo que vem por aí vai ser ainda mais explosivo. A confusão começou quando Carlinhos Maia anunciou que estava preparando a nova edição do Rancho da Mainha, um dos eventos mais esperados pelos fãs do influenciador. O que ninguém imaginava é que Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos e uma das principais figuras do SBT, estaria trabalhando nos bastidores para tentar impedir que o evento aconteça. Fontes próximas ao SBT revelaram que Patrícia teria feito comentários depreciativos sobre o rancho durante uma reunião interna da emissora. Ela teria se referido ao evento como rancho flopado e questionado o investimento da empresa em parcerias com Carlinhos Maia. A empresária, que sempre se mostrou simpática ao influenciador publicamente, estaria demonstrando uma postura completamente diferente por trás das câmeras. A rivalidade teria começado quando Carlinhos passou a crescer exponencialmente nas redes sociais, chegando a números que rivalizam com os próprios programas do SBT. Patrícia, que sempre foi vista como a herdeira natural do império de Silvio Santos, estaria se sentindo ameaçada pela influência e pelo alcance que o alagoano conquistou entre o público jovem. O que mais impressiona nessa história é como Patrícia conseguiu articular uma verdadeira campanha para minar os planos de Carlinhos. Ela teria usado sua influência dentro do SBT para questionar contratos publicitários que beneficiariam o influenciador e até mesmo sugerido que a emissora reavaliasse suas parcerias com criadores de conteúdo digital. Mas a coisa não para por aí. Informações exclusivas revelam que Patrícia teria convocado uma reunião sigilosa com os principais executivos do SBT para discutir o que ela classificou como invasão dos influenciadores na televisão tradicional. Durante essa reunião, que durou mais de 2 horas, ela teria apresentado um plano detalhado para reduzir gradualmente as parcerias da emissora com criadores de conteúdo digital. Patrícia argumentava que o SBT estava perdendo sua identidade ao apostar em personalidades que não faziam parte da família televisiva da emissora. Ela teria dito textualmente que não podemos permitir que nosso palco seja usado por qualquer um que fique famoso na internet, em uma clara provocação direcionada a Carlinhos Maia. O interessante é que durante essa mesma reunião, Patrícia apresentou dados de audiência questionáveis para sustentar sua argumentação. Executivos presentes relatam que ela manipulou números para fazer parecer que as participações de Carlinhos nos programas do SBT não geravam o retorno esperado, quando, na verdade, os dados mostravam exatamente o contrário. A filha de Silvio Santos teria ido ainda mais longe, sugerindo que o SBT deveria criar uma lista negra de influenciadores que não deveriam mais aparecer na programação da emissora. Carlinhos Maia estaria no topo dessa lista, seguido por outros nomes que Patrícia considera inadequados para o padrão da televisão. Pessoal, se vocês estão curtindo essas informações exclusivas, deixem aquele like maroto para fortalecer o canal e não percam nenhum dos próximos vídeos onde vamos desvendar mais segredos dos famosos. O que deixa essa situação ainda mais grave é que Patrícia não se limitou às ações internas do SBT. Ela teria usado sua rede de contatos na mídia para espalhar rumores negativos sobre Carlinhos Maia. Fontes revelam que ela ligou pessoalmente para jornalistas de entretenimento, tentando convencê-los a publicar matérias questionando a credibilidade e a longevidade da carreira do influenciador. Uma dessas conversas foi gravada secretamente por um jornalista que ficou incomodado com a tentativa de manipulação. No áudio, que circula nos bastidores da mídia,
Patrícia pode ser ouvida dizendo que esses influenciadores são uma praga que está destruindo a televisão brasileira e que Carlinhos Maia é apenas mais um que vai desaparecer em poucos meses. A estratégia de Patrícia incluía também pressionar patrocinadores que apoiavam tanto o SBT quanto Carlinhos Maia. Ela teria sugerido a essas marcas que escolhessem entre manter parcerias com a emissora ou continuar investindo no influenciador. Essa chantagem comercial causou desconforto em várias empresas que se viram obrigadas a tomar decisões difíceis. Um executivo de uma grande marca de cosméticos, que preferiu não se identificar, revelou que recebeu uma ligação direta de Patrícia questionando o patrocínio da empresa ao Rancho da Mainha. Durante a conversa, ela teria insinuado que marcas que apoiassem o evento poderiam ter dificuldades para conseguir espaços publicitários no SBT no futuro. Carlinhos Maia, mesmo sabendo dessas movimentações, optou por manter uma postura diplomática publicamente. Em suas redes sociais, ele continuou elogiando o SBT e até mesmo mencionando Patrícia de forma respeitosa. Mas pessoas próximas ao influenciador revelam que ele está bastante chateado com a situação e considera que está sendo vítima de uma perseguição injusta. O influenciador teria confidenciado a amigos que se sente traído pela mudança de comportamento de Patrícia. Ele relembra que sempre teve um relacionamento cordial com ela e que nunca imaginou que poderia ser alvo de tamanha hostilidade. Carlinhos chegou a questionar se havia feito algo para ofendê-la, mas não conseguiu identificar nenhum motivo aparente para a rivalidade. A situação ficou ainda mais tensa quando Patrícia teria tentado convencer outros apresentadores e produtores do SBT a não apoiarem o Rancho da Mainha. Ela argumentava que investir em eventos de influenciadores digitais seria um erro estratégico da emissora, que deveria focar em seus próprios talentos e programas tradicionais. Durante uma festa de confraternização da emissora, Patrícia teria feito um discurso improvisado onde criticou abertamente a invasão dos influenciadores na televisão. Funcionários presentes relatam que o clima ficou constrangedor, especialmente porque alguns colegas de trabalho mantinham boas relações com criadores de conteúdo digital. O que deixa essa história ainda mais intrigante é que Patrícia sempre se posicionou como uma pessoa moderna e conectada com as novas mídias. Ela frequentemente usa suas redes sociais para se comunicar com o público e sempre demonstrou entender a importância do mundo digital. Por isso, muitos ficaram surpresos ao descobrir sua postura contrária a Carlinhos Maia. Alguns analistas da mídia acreditam que essa rivalidade vai além de questões profissionais. Patrícia estaria preocupada com o fato de que influenciadores como Carlinhos estão conseguindo audiência e engajamento que muitas vezes superam os programas televisivos tradicionais. Isso representaria uma ameaça ao modelo de negócio que sustenta o SBT há décadas. A preocupação de Patrícia não seria infundada. Dados recentes mostram que Carlinhos Maia tem mais seguidores nas redes sociais do que a audiência média dos programas do SBT. Isso significa que o influenciador tem potencial para alcançar mais pessoas do que a própria emissora, o que naturalmente gera desconforto entre os executivos tradicionais da televisão. Além disso, o perfil do público de Carlinhos é exatamente aquele que o SBT mais deseja conquistar: jovens entre 18 e 35 anos com poder de consumo e altamente engajados nas redes sociais. Perder a oportunidade de se associar a esse público por causa de rivalidades internas seria um erro estratégico grave para qualquer emissora. A estratégia de Patrícia para tentar impedir o rancho incluiria não apenas pressões internas no SBT, mas também conversas com patrocinadores e parceiros comerciais. Ela teria sugerido que apoiar o evento poderia não ser a melhor decisão para marcas que também investem na programação da emissora. Uma dessas conversas teria sido particularmente tensa. Patrícia ligou para o diretor de marketing de uma grande rede de supermercados que estava negociando o patrocínio do Rancho da Mainha. Durante a conversa, ela teria feito ameaças veladas sobre possíveis consequências para a relação comercial entre a empresa e o SBT caso o patrocínio fosse mantido. O executivo, que gravou a conversa por precaução, relatou que Patrícia chegou a sugerir que a rede de supermercados poderia enfrentar dificuldades inesperadas para renovar seus contratos publicitários com a emissora. Essa tentativa de coerção
comercial causou revolta no meio empresarial e começou a vazar informações sobre os métodos questionáveis da filha de Silvio Santos. Carlinhos Maia, por sua vez, não ficou parado diante dessas movimentações. O influenciador teria buscado apoio em outras emissoras e plataformas digitais para garantir que seu evento aconteça independentemente das interferências. Ele também estaria considerando tornar o Rancho da Mainha ainda maior e mais impactante do que as edições anteriores, como uma forma de resposta às tentativas de sabotagem. O influenciador teria feito contato com executivos da Globo, Record e Band, apresentando propostas para possíveis parcerias futuras. Essas emissoras, que sempre disputaram audiência com o SBT, viram uma oportunidade de ouro para conquistar um dos maiores nomes do entretenimento digital brasileiro. Uma fonte próxima à Globo revelou que a emissora está muito interessada em estabelecer uma parceria com Carlinhos Maia. A empresa vê no influenciador uma oportunidade de rejuvenescer sua imagem e conquistar o público jovem que tem migrado cada vez mais para as plataformas digitais. Gente, antes de continuar com mais detalhes dessa treta, não esqueçam de se inscrever no canal Babado Certo e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade quente dos famosos. O que mais chama atenção nessa história é como Patrícia conseguiu mobilizar uma rede de contatos para tentar prejudicar Carlinhos. Ela teria usado relacionamentos construídos ao longo de anos no meio televisivo para criar obstáculos que o influenciador nem imaginava que existiam. Patrícia acionou desde jornalistas até produtores independentes, tentando criar um ambiente hostil para Carlinhos no meio televisivo. Ela chegou a sugerir que outros apresentadores evitassem mencionar o influenciador em seus programas, numa tentativa de criar um boicote silencioso. A situação chegou ao conhecimento público quando alguns funcionários do SBT começaram a vazar informações sobre as reuniões onde Patrícia fazia comentários negativos sobre Carlinhos. Esses vazamentos revelaram não apenas os comentários sobre o rancho flopado, mas também outras declarações da apresentadora que demonstravam sua antipatia pelo influenciador. Um dos vazamentos mais impactantes foi um áudio de uma conversa entre Patrícia e um diretor de programação, onde ela sugere que o SBT deveria dar uma lição nos influenciadores, mostrando que eles dependem da televisão para se legitimarem. Nessa conversa, ela propõe cortar todas as parcerias com criadores de conteúdo digital como forma de colocá-los em seus devidos lugares. Patrícia teria questionado até mesmo o talento de Carlinhos, sugerindo que seu sucesso seria apenas passageiro e baseado em trends momentâneos das redes sociais. Ela argumentava que investir em parcerias com ele seria um erro que o SBT poderia lamentar no futuro. Durante uma reunião de planejamento, Patrícia teria apresentado uma análise tendenciosa sobre o mercado de influenciadores, prevendo que essa bolha estaria prestes a estourar. Ela usou exemplos de criadores de conteúdo que perderam relevância para sustentar sua teoria, ignorando propositalmente os casos de sucesso duradouro. A filha de Silvio Santos chegou ao ponto de contratar uma empresa de consultoria para elaborar um relatório que comprovasse suas teorias sobre a instabilidade do mercado de influenciadores. O relatório, que custou uma quantia considerável aos cofres do SBT, foi amplamente questionado por profissionais do setor que identificaram diversas manipulações de dados. Por outro lado, Carlinhos conta com um exército de fãs extremamente fiéis que descobriram as tentativas de sabotagem e começaram uma campanha de apoio ao influenciador. Nas redes sociais, milhares de pessoas passaram a criticar Patrícia e a defender o direito de Carlinhos realizar seu evento. A mobilização dos fãs foi impressionante. Em poucas horas, hashtags como Patrícia Invejosa e Carlinhos Maia Livre chegaram aos trending topics do Twitter. Os seguidores do influenciador organizaram campanhas coordenadas para pressionar patrocinadores a manterem seu apoio ao Rancho da Mainha. Alguns fãs mais dedicados chegaram a criar petições online pedindo o afastamento de Patrícia das decisões comerciais do SBT. Uma dessas petições chegou a reunir mais de 500 mil assinaturas em menos de uma semana, mostrando a força da base de apoio de Carlinhos Maia. A polêmica também expôs as diferenças geracionais dentro do próprio SBT. Enquanto Patrícia representa uma visão mais tradicional da televisão, outros executivos da emissora defendem a importância de se adaptar aos novos tempos e trabalhar com influenciadores digitais.
Funcionários mais jovens do SBT começaram a questionar abertamente as decisões de Patrícia. Alguns chegaram a enviar cartas anônimas para a direção da emissora, expressando preocupação com os rumos que a empresa estava tomando sob a influência das decisões da filha de Silvio Santos. A divisão interna ficou tão evidente que se formaram dois grupos distintos dentro da emissora: os tradicionais, que apoiam Patrícia, e os modernos, que defendem uma maior abertura aos influenciadores digitais. Essa polarização está causando um clima tenso no ambiente de trabalho. O mais surpreendente é que Silvio Santos, pai de Patrícia e dono do SBT, ainda não se manifestou publicamente sobre essa rivalidade. Fontes próximas à família revelam que o apresentador estaria preocupado com os possíveis danos que essa briga pode causar à imagem da emissora. Silvio Santos teria chamado Patrícia para uma conversa reservada, expressando sua preocupação com a repercussão negativa que suas ações estavam gerando. O apresentador, conhecido por sua sagacidade comercial, entende que brigar com influenciadores populares pode ser um tiro no pé para os negócios da emissora. Durante essa conversa, que durou mais de 3 horas, Silvio teria orientado a filha a reconsiderar sua postura em relação aos criadores de conteúdo digital. Ele argumentou que o futuro da televisão está na integração com as novas mídias, não na resistência a elas. Carlinhos Maia, mesmo diante de todos esses obstáculos, mantém sua determinação em realizar o Rancho da Mainha. Ele já anunciou que o evento será ainda maior que as edições anteriores e que conta com o apoio de fãs de todo o Brasil. O influenciador começou a divulgar detalhes do evento que prometem superar todas as expectativas. Ele confirmou a participação de artistas internacionais e anunciou que o rancho terá transmissão simultânea em múltiplas plataformas, incluindo canais de televisão concorrentes do SBT. Essa estratégia de Carlinhos é vista como uma resposta direta às tentativas de sabotagem de Patrícia. Ao tornar o evento ainda mais grandioso, ele demonstra que não se intimidará com as pressões e que tem recursos suficientes para realizar seus projetos independentemente do apoio do SBT. A guerra entre Patrícia Abravanel e Carlinhos Maia revela muito sobre as transformações que a mídia brasileira está vivendo. De um lado, temos a televisão tradicional tentando manter sua relevância. Do outro, os influenciadores digitais conquistando espaços cada vez maiores e desafiando os modelos estabelecidos. Essa batalha representa um conflito muito maior que está acontecendo em todo o mundo. As mídias tradicionais estão perdendo audiência e relevância para as plataformas digitais, e isso gera resistência e tentativas desesperadas de manter o status quo. Patrícia representa uma geração de executivos que cresceu na televisão tradicional e tem dificuldade de aceitar que os tempos mudaram. Sua resistência aos influenciadores é sintomática de um problema maior: a dificuldade de adaptação das empresas tradicionais ao novo cenário midiático. O desenrolar dessa história promete ainda muitas surpresas. Patrícia pode intensificar suas tentativas de sabotagem ou recuar diante da pressão pública. Carlinhos pode decidir revidar com mais força ou manter sua postura diplomática. O que sabemos é que essa rivalidade está longe de terminar. Enquanto isso, outras emissoras estão de olho na situação, prontas para se aproveitarem de qualquer ruptura definitiva entre Carlinhos e o SBT. A Record, em particular, já sinalizou interesse em estabelecer parcerias com o influenciador. A Globo também não quer ficar de fora dessa disputa. A emissora está desenvolvendo um projeto específico para trabalhar com influenciadores digitais e vê em Carlinhos Maia uma peça fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Por enquanto, o público assiste a essa novela dos bastidores com interesse crescente. As redes sociais fervilham com especulações sobre os próximos capítulos dessa rivalidade, que já se tornou um dos assuntos mais comentados do entretenimento brasileiro. Alguns apostam que Patrícia acabará recuando diante da pressão. Outros acreditam que ela intensificará seus ataques, tornando impossível qualquer reconciliação. Uma coisa é certa: essa guerra vai definir o futuro das relações entre a televisão tradicional e os influenciadores digitais no Brasil. O Rancho da Mainha virou muito mais que um evento de entretenimento. Ele se tornou um símbolo da resistência dos influenciadores contra as tentativas de boicote das mídias tradicionais. O sucesso ou fracasso do evento será interpretado como uma vitória de um lado ou do outro nessa batalha.
Carlinhos Maia está determinado a provar que não precisa da aprovação de Patrícia ou do SBT para realizar seus projetos. Ele conta com uma base de fãs sólida e recursos próprios para bancar seus eventos, o que lhe dá uma independência que incomoda profundamente a filha de Silvio Santos. A situação chegou a um ponto de tensão que pode resultar em consequências duradouras para ambos os lados. Patrícia pode ter subestimado a força e a influência de Carlinhos Maia, enquanto o influenciador pode ter descoberto que o mundo da televisão é mais cruel e político do que imaginava. Galera, chegamos ao final de mais um vídeo explosivo aqui no Babado Certo. Se vocês curtiram essas revelações bombásticas, não esqueçam de deixar aquele like para mostrar que querem mais conteúdo assim e se inscrevam no canal para acompanhar todos os desdobramentos dessa treta que promete render muito pano pra manga. E fiquem ligados porque essa história está só começando e vocês não vão querer perder nenhum detalhe dos próximos capítulos dessa Guerra dos Famosos.